Legal. Vamos então conhecer o nosso conteúdo e os objetivos da nossa aula hoje? Vamos acompanhar. Bom, o conteúdo hoje nós vamos falar das entidades responsáveis pelas padronizações. São algumas, são várias que existem aí no mundo, né? Mas hoje nós vamos chamar a atenção especialmente para IANA e o IEEE, ou então o I3E. Professor, você pode continuar a apresentar aqui os padrões para os nossos alunos? Isso, vendo aí o slide no quadro, nós vamos perceber a importância da ementa da nossa aula de hoje. Nós vamos ver ali os padrões que são importantes e necessários para o nosso entendimento de rede de computadores. Veremos sobre a organização IANA, o I3E e a importância dos padrões de comunicação. E o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as entidades responsáveis por padronizar as redes, identificar os padrões das principais arquiteturas de redes e relacionar os padrões de rede com os meios físicos. E nesse caso, professor, como é importante a gente entender esses assuntos relacionados à nossa disciplina de rede de computadores? Isso, a padronização é fundamental aí para o trabalho, né? E com isso, esse entendimento dessas entidades que acontecem, que estão no dia a dia, que é totalmente transparente, né, para o usuário, é interessante para um aluno que atua na área de informática ou que estuda na área de informática. É muito importante ele saber porque a gente não precisa só saber mexer nos cabos e fazer funcionar, mas sim saber as entidades que estão por trás aí de todas essas padronizações, para até mesmo poder ter base de pesquisa, poder saber consultar, né, professor? Então a gente conseguir ter essa atenção especial para tudo que está por trás aí das redes, correto? Então, professor, como que o senhor fala para a gente, aí já adiantando um pouquinho a pergunta que a gente fez, de algumas ponderações sobre as padronizações, né, das redes, a importância deles? Então, as redes elas são muito importantes porque essa padronização ela é necessária e importante no nosso dia a dia, porque quando nós fazemos o uso dos nossos equipamentos de rede de comunicação, seja os computadores, sejam os smartphones, essa padronização ela deixa transparente, independente de dispositivo, e permite a comunicação, professor, entre esses elementos da rede de computadores. Certo. Bom, a gente acabou tendo uma intervençãozinha aqui, mas acredito que agora a gente pode continuar, correto? Bom, então a gente falou das entidades, né, da IANA e da I3E, que são dois elementos que nós vamos discutir ao longo da aula, né, e falar também, duas entidades. E também os padrões de comunicação que são trabalhados, que essas entidades acabam desenvolvendo trabalho em cima dela. Bom, como objetivo para a nossa aula, nós temos de conhecer as entidades responsáveis por padronizar as redes, como o professor já comentou, identificar os padrões das principais arquiteturas de redes e relacionar os padrões de redes e meios físicos. Então, isso são três objetivos bem simples, mas que agregam muito conhecimento para nós, como estudantes, como professores e também como futuros profissionais aí atuando na área, ok? Bom, vamos lá continuar. Para começar, só um instantinho que está tendo alguma dificuldade ainda na lousa aqui. Para começar, a gente vai falar da IANA. Da IANA, que é essa instituição que padroniza a distribuição de endereços de redes no mundo inteiro. Nós vamos ver que ela tem alguns órgãos que estão associados a ela, correto? Que ela divide e compartilha a responsabilidade, e então a gente vai ver que pode ter um órgão que tem uma responsabilidade em uma determinada região, que tem responsabilidade em um determinado país, e por que não uma responsabilidade até num local muito mais próximo do usuário. Isso é bem interessante, professor, que a gente mostra bem a separação aí do escopo de responsabilidade entre cada instituição e quem faz o quê,
como que acontece essa distribuição em ordem de mundo, em ordem de região do país, em ordem de país, em região do planeta e também de um país específico. Isso é bem bacana, né? É verdade, e essa estrutura da IANA, ela é muito importante porque a gente percebe que, apesar de nós usarmos a internet, para a maioria das pessoas, esse uso da internet ele é transparente. As pessoas elas não percebem quando fazem uso da internet, quando acessam seu e-mail, quando acessam um programa de bate-papo, ou quando fazem uso de qualquer ferramenta disponível na nuvem, que existe uma organização por trás. Então, nós vamos perceber aqui na aula de hoje que, apesar de nós fazermos esse uso contínuo da internet no nosso dia a dia, existe toda uma organização e entidades por trás da estrutura da internet que permitem a organização e o funcionamento dela. E isso é muito importante, professor. Muito mesmo. Bom, então agora vocês já podem ver aqui no quadro a estrutura da IANA. A gente já vai saber qual é o nome, o que significa esse monte de sigla aí, enfim. Bom, vamos lá. A estrutura da IANA, ela é feita o seguinte: a IANA ela é uma instituição que trabalha em nível mundial sobre distribuição de endereçamentos. No caso, os endereçamentos que nós estamos falando são os endereçamentos IP. Aqueles que a gente viu de camada 3 do modelo OSI, correto? Por que existe essa distribuição? Bom, os endereços IPs como identificar um dispositivo na rede. Há alguns anos, a distribuição dele era feita um a um. Tipo, uma grande empresa recebia uma quantidade enorme de endereços e às vezes usava um pouquinho, certo? Só que, falando daquela época que nós vimos nas aulas anteriores, né, sobre a constituição das redes, né, sobre a rede ARPA, né, que deu origem aí à internet, eram pouquíssimos dispositivos. Com o passar do tempo, começaram a ter dispositivos, por exemplo, os smartphones, as geladeiras, enfim, são tantos dispositivos com endereçamento na internet que aí precisou ter essa organização. Hoje a quantidade de computadores por pessoa já é maior, né? É bem difícil em alguns países você ver pessoas que não têm acesso a computadores, ok? Bom, mas vamos continuar na estrutura. Tem a IANA, que atua em nível mundial, e nela ela distribui responsabilidade para nível regional, que são os registros regionais da internet, que nós vamos ver mais na frente quais são. Em alguns casos, existe também a distribuição nacional, que envolve um país, que são os registros nacionais da internet. Em casos de regiões menos populosas ou regiões menores, a distribuição ela pode sair direto do registro regional da internet para um registro local da internet, sem passar necessariamente por um registro nacional. E nesse caso seja trabalhado em cima de um registro nacional de internet, este, por sua vez, distribui para os registros locais. E por aí chega, enfim, nos usuários, por exemplo, ou nos provedores de serviços de internet. Ok. Bom, vamos então conhecer o que é essa sigla IANA, o que são esses registros regionais de internet, o que significa e quem são eles, especialmente. Que isso é muito importante para a gente saber quem é que está por trás disso tudo. Vamos lá? Bom, a estrutura da IANA, né, ela significa Internet Assigned Numbers Authority. Seria a autoridade de números de internet, de distribuição de números de internet, né? Ela é responsável por todos os números IPs no mundo, os endereços IPs, Internet Protocol. O controle dos endereços é realizado através da ICANN, que é uma instituição que está do ladinho dela, que é a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ok? Quando a gente já baixa, né, sai lá do nível global para o nível regional, a gente chama de RIR, Regional Internet Registries, ou então os registros regionais de internet. Eles gerenciam e distribuem o endereçamento nas suas respectivas regiões, correto?
Depois deles, nós vimos que nós temos, em alguns países, né, os registros de internet nacionais, né, ou então NIR, que gerencia os endereçamentos naquele país, certo? E LIR, que seriam os registros de internet locais, que são responsáveis pela distribuição aos usuários finais. Ou seja, para todos nós que hoje somos usuários e que porventura nós também podemos trabalhar para alguém que também possam estar recebendo esses endereços. Então, esses registros locais é o que chegam mais próximos de nós, ok? Bom, vamos continuar então na estrutura. Quais são os registros regionais na internet? Vocês podem ver no mapa que são 5 registros, né? ARIN, RIP-NCC, ARIN aqui, RIP-NCC, APNIC, LACNIC e AFRINIC. Desculpa, eu falei 5, é isso mesmo, né? A ARIN trabalha com a América do Norte, correto? Vocês podem ver bem por aqui assim. A RIP trabalha mais com a parte da Europa, parte da Rússia e por aí vai. A APNIC trabalha com a parte da Oceania e por aí vai. A AFRINIC da região da África. E aqui onde nós estamos, que é a LACNIC, que significa Latin America and Caribbean Network Information Center. Ou seja, esse RIR, essa entidade, a LACNIC, ela é a que trabalha, que é responsável pela distribuição dos endereçamentos na América Latina e no Caribe. E pega ali um pedacinho do México também. Então é bem interessante que vocês veem que já há uma setorização em nível global. Por que isso? Porque não fala diretamente da IANA com o país. Porque a quantidade de endereçamento é muito grande, a quantidade de distribuição e gerenciamento é muito grande. Então há essa necessidade de você separar para que possa haver uma melhor gerência, né? E até porque as demandas que existem por determinadas regiões, ora elas podem ser maiores do que as outras. Por exemplo, na região dos Estados Unidos, da América do Norte, né, o endereçamento IP já se esgotou, estão todos na mão de provedores locais, né, ou os LIR. Eles já estão por ali, já trabalhando com o que dá. Entretanto, no AFRINIC, né, que é a região da África, lá ainda não distribuiu todos. Assim como no Brasil. No Brasil, na região do LACNIC, né, ele ainda há alguns endereçamentos para se distribuir. Então, para ficar algo mais próximo da realidade de cada um, por isso existe essa distribuição regional aí, ok? Bom, mas vamos continuar então. Saímos dos regionais e aí a gente entra nos registros nacionais da internet. E qual que é o registro nacional da internet no Brasil? Certo. No Brasil chama-se NIC.br, ou então Núcleo de Informação e Coordenação do .br. .br escrito assim mesmo por extenso. Qual é a função? Ele cumpre a função da gestão do endereçamento no país e é um órgão subordinado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, ou CGI-BR. Certo, então peraí, já está ficando um negócio meio grande. A gente falou que tinha a IANA, que tinha aí uma estrutura. Aí depois eu falei que foi para regional, do regional vai para o nacional, e no nacional eu falei de NIC.br e já falei de um CGI.br. O negócio ficou meio confuso, é muita sigla, é muito nome. Certo, mas vamos conhecer também a estrutura aí de cada um deles, né? Especialmente no Brasil, chamando a atenção agora para essa estrutura que está dentro do Brasil, como órgão gestor da internet, correto? É aí que passa todo o nosso tráfego, é ali que passa a distribuição para a gente chegar e conectar na internet, enfim. Ok? Vamos conhecer então aqui qual é essa estrutura. Bom, vocês estão vendo aí na imagem que a estrutura parte do CGI-BR, Comitê Gestor da Internet no Brasil. E logo abaixo dele tem o NIC-BR, que é o núcleo desculpa, só lembrar o que significa aqui, que falhou a memória, que é o Núcleo Nacional, Registro Nacional da Internet no Brasil, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Ok? E aí
embaixo dele nós temos mais algumas entidades que trabalham com tudo isso, que é o Registro BR, que nós vamos falar lá na frente, o CERT-BR. Registro BR é parte de endereçamento de nomes, né, que são, por exemplo, www.ifro.edu.br. O CERT-BR são de tratamentos de incidentes de rede. O CETIC, que nós vamos falar mais para frente, o CEPTRO também, e o W3C Brasil, que é o que trabalha com padronização de redes, das protocolos e por aí vai, ok? Bom, vamos continuar aqui embaixo. Então, vamos conhecer o CGI-BR. CGI-BR é a principal entidade relacionada à governança da internet no Brasil e tem como objetivo recomendar padrões e procedimentos relacionados à internet, gerenciar domínios.br e a atribuição dos endereços IPs no Brasil, coletar e tornar pública as informações relacionadas à internet e fomentar o desenvolvimento da internet no Brasil. Professor, é bem interessante que o CGI-BR ele passa a ter uma responsabilidade bem grande, né, principalmente no fomento da tecnologia no Brasil. A gente falava mais cedo sobre uma notícia que ainda para a gente é extraoficial, sobre o lançamento de cabos submarinos saindo do Brasil para a Europa diretamente, sem passar nos Estados Unidos, né? Isso tem a ver com aquelas questões de segurança, aquele negócio da NSA, correto? Isso mesmo, isso é uma maneira de o Brasil e a CGI-BR, né, especialmente o governo brasileiro, conseguir ter uma estrutura independente e assim permitir garantir a confiança das informações que trafegam na rede e ter a governança dos dados que passam ali. Então, essas entidades elas são muito importantes para garantir a nossa segurança em utilizar a internet, mas também elas servem para garantir que a nossa privacidade na internet sejam respeitadas. Isso é muito importante. Perfeito. É isso aí. Então, vocês veem que todas essas ações que estão sendo tomadas, que a gente ouve aí na televisão, vê nas redes sociais, que, poxa, pegaram dados do governo brasileiro, ou então mesmo chegou e falou assim, precisamos aumentar alguma segurança, ou até mesmo vocês devem ter ouvido falar bastante aí do Marco Civil na internet, né? Tudo isso, o CGI-BR participa de alguma forma, porque ele é que coordena todo esse processo aí, ele que está à frente de como tornar essas tecnologias, né, principalmente falando de redes, mais seguras e tendo mais confiabilidade nesses dados trafegados, ok? Bom, mas vamos continuar. O NIC-BR, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, ele foi criado para implementar as decisões e os projetos do CGI-BR, ok? Que é responsável por coordenar e integrar as iniciativas e serviços da internet no Brasil, no país. Bom, o que o NIC-BR então ele faz aí? A gente viu que tinha um comitê gestor, aí depois a gente falou de um núcleo já falando de serviços e endereçamentos, ou seja, é uma área que atua mais tecnicamente, entregando os endereços, correto? E eles não fornecem links de internet, mas ele fornece informações para prover conectividade, principalmente no que diz respeito à troca de tráfego entre operadoras, por exemplo. Como que eu consigo aqui? Eu sou conectado com uma empresa X e o seu cliente tem uma empresa Y. Então, como que essas duas redes se conversam, né? Dentro do Brasil, nós temos o NIC-BR que promove essa integração. E é bem interessante, uma curiosidade, que ele também faz troca de tráfego, trabalha, né, com troca de tráfego internacional. Ou seja, providenciar acesso que as redes brasileiras se conectem com redes estrangeiras, dos Estados Unidos, Europa, Japão e por aí vai. Então, tem uma curiosidade, né, que, por exemplo, o Netflix, vocês devem conhecer, um portal aí que tem vídeos, né, que você vê filmes online, né, através de streaming, que como o tráfego brasileiro começou a subir tanto, a Netflix contratou o NIC-BR para que
fizesse cache, né, que armazenasse parte dos arquivos aí desses vídeos, não necessariamente o serviço deles está dentro do Brasil, mas que parte da informação não precisa sair para uma rede lá no país que ele tem sede, mas sim que ficasse dentro do Brasil. Isso fazia o quê? Que o consumo de link desse ponto de troca de tráfego, né, da rede brasileira com a rede internacional fosse menor, você desafogasse um pouco e com isso conseguisse manter um serviço, no caso Netflix, com mais qualidade para os usuários brasileiros. E isso acontece com outros grandes provedores, como o Facebook também, e por aí vai, essas grandes empresas que têm um tráfego enorme de rede, correto? Bom, saímos do NIC.br, vamos para o registro.br. Bom, ele é bem simples de se explicar, mas tem mais algumas informações. Registro.br é o responsável pelos registros de nomes, administração e publicação do DNS, que se chama Domain Name System, do domínio.br. O que é isso? Qualquer coisa que você acessou .br no final, quem cuida é o registro.br. E aí, professor, é interessante que a gente fala, o .br não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E o Registro BR tem a principal missão de garantir que esses nomes eles sejam propagados por toda a internet. Então, quando você acessa todo o site que tem .br no final, esse endereço ele é propagado por toda a internet a nível mundial. E o Registro BR, conforme a gente vê aí no slide, ele tem essa responsabilidade de registrar os domínios, os nomes e publicar isso na internet. Então, é muito importante e faz parte do nosso dia a dia, quando a gente acessa, por exemplo, o site do IFRO, quando você acessou o site aqui do seu módulo de curso, cursos.ead.ifro. Então, esse registro de nome é muito importante, professor. É interessante que é coisa simples, né? Como a gente falou, é só propagar para o mundo inteiro. Ou seja, para todas as pessoas do mundo poderem conseguir acessar alguma coisa .br, ok? E aí é interessante que o Registro BR ele também mantém uma gestão de forma que possa evitar, por exemplo, a utilização indevida de nomes. Por exemplo, quando a gente fala em algo .gov.br, .edu.br, nós estamos falando de entidades específicas. .gov.br, por exemplo, é a respeito de órgãos governamentais do país, no caso .br Brasil. Se é .edu.br, por exemplo, são para instituições de ensino. Mas existem lá .net.br, o famoso .com.br, que é utilizado para fins gerais, né, comerciais e por aí vai. Então, o Registro BR ele toma esse cuidado de falar bem assim, olha, você que está pedindo um domínio .gov.br, mas quem é você? Você é uma instituição governamental? Se você não for, você não vai conseguir ter esse acesso. E o interessante é que até mesmo o nome, no caso, por exemplo, o ifro.edu.br, para a gente registrar, a gente como Instituto Federal de Rondônia, além da gente ser uma instituição de ensino, nós também precisamos ter no nosso nome, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, algo que se relacione com a sigla, por exemplo, Instituto Federal de Rondônia, IFRO. Então o registro.br toma esse cuidado para que quem está tendo acesso a esse domínio, ele seja uma instituição que o nome condiz com a sigla, ok? Bom, então vamos passar do Registro BR para o CERT.br. Esse é um grupo, né, o CERT.br é um grupo de respostas a incidentes de segurança para a internet brasileira. Ela trata de incidentes de segurança em que envolvam redes conectadas à internet no país, no caso no Brasil. E o interessante também é que atua como um ponto central para notificações de incidentes de segurança no Brasil. E também atua na conscientização sobre os problemas de segurança. Parece também simples, mas eles trabalham a questão do seguinte, mais do que prover segurança, eles também
promovem o incentivo à segurança. Como que é o incentivo? Através do conhecimento, ou seja, distribuir cursos, cartilhas, informações em geral para que possa conscientizar a população sobre a segurança, ok? E aí, vamos falar do CETIC-BR, que é o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação. Ela é responsável pela produção de indicadores e estatísticas sobre a internet no Brasil, ok? O CETIC é ele que vai mostrar esses indicadores, por exemplo, quantos e-mails.br existem, ou então quantos sites existem no Brasil, enfim, são indicadores para que a gente possa saber quanto da internet está sendo utilizado no Brasil. Indicadores também que podem ser relacionados à segurança, a tipos de serviços e por aí vai. E nós temos também o CEPTRO.br, que é o Centro de Estudos e Pesquisa em Tecnologias de Redes e Operações. É responsável por projetos que visam melhorar a infraestrutura e a qualidade da internet no Brasil. Vocês começam a ver que esses órgãos ali vinculados ao NIC, eles começam a ter uma visão de pesquisa também, de pesquisa de novas tecnologias, pesquisa de melhoria de operação de redes, tudo isso para fomentar que sejam desenvolvidas tecnologias que chegam até nós, correto? Que chegam até os usuários com melhor qualidade, com melhor disponibilidade, que os serviços estejam ali no ar sempre que precisar e com a velocidade sempre adequada ao que o usuário precisa, ok? Bom, e aí para a gente chegar no nosso último item, o W3C, ou então o Consórcio World Wide Web. Ele desenvolve tecnologias interoperáveis, ou seja, especificações, softwares e ferramentas para serem utilizadas na internet. Por exemplo, os padrões HTML, XML e XHTML são padrões aí, né, professor, que o W3C participou para desenvolver e é uma entidade que está no Brasil trabalhando também com padrões internacionais. Isso mesmo, inclusive esses padrões eles são importantes, principalmente em quem trabalha com desenvolvimento de ferramentas para a internet. Então o W3C padroniza e convenciona esses padrões para que os programas ou softwares desenvolvidos para serem usados na internet funcionem em todos os dispositivos. E é muito importante que quem tem conhecimento técnico conheça e utilize esses padrões. Legal. Então, tá aí, ó, o W3C é um padrão que vai estar aí com vocês vão tomar conhecimento, né, ao longo da vida que vocês estiverem trabalhando. Às vezes vocês vão desenvolver um sistema para web, você vai ter que conhecer os padrões, atender os padrões que o W3C organiza, né, para que haja o quê? Que haja funcionalidade, funcione adequadamente em toda a internet, ok? Bom, e aí, então, só relembrando na imagem, como a gente falou, a estrutura CGI-BR, NIC-BR, e ele tem as suas outras entidades que envolvem parte de registro de nomes, tratamento de incidentes, estatísticas, operações de redes e quando a gente fala dos padrões para a internet de maneira geral, certo? Legal. E aí, para a gente chegar na nossa outra organização mundial que atua em padrões, a gente falou antes de endereçamento, de tecnologias, de operação, de indicadores, isso dentro do Brasil. Puxamos mais aí para o nosso lado dentro do país. Mas vamos falar também agora, nós temos dos padrões internacionais de redes, que aí a gente começa a chamar agora o I3E. Se escreve I-E-E-E, mas normalmente se fala I3E para ficar mais simples. Vamos conhecer ali? O I3E é o Institute of Electrical and Electronic Engineers, ou então Instituto de Engenheiros, Eletricistas e Eletrônicos. Ele tem como finalidade colaborar e promover o compartilhamento do conhecimento aplicado no que se refere à ciência e às tecnologias da eletricidade e da informação, em benefício à humanidade e da profissão. Ou seja, ele trabalha aí bastante com padrões que vão ser trabalhados nas redes de computadores e de uma maneira geral, não só em redes, mas talvez em desenvolvimento de softwares, em parte elétrica, em parte eletrônica. Ele
abarca aí uma área muito grande, fundamental para a nossa área de informática, área de tecnologia da informação, que a gente vai lidar aí no dia a dia, certo? Certo, mas vamos ver aqui na imagem. Vocês podem ver aqui numa imagem algo que parece bastante com o dia a dia nosso, né? Um celular se conectando por Bluetooth. A gente coloca o Bluetooth aqui para indicar mais um padrão, né? Hoje é muito comum fazer via Wi-Fi mesmo, mas um celular se conectando a um computador, correto? Desse computador se conectando à rede sem fio, que dali vai para um dispositivo intermediário e vai para a internet e por aí vai. Então é uma comunicação praticamente completa, certo? E é interessante, professor, que a gente fez um caminho que é o dia a dia. A gente está aí no celular e a gente nem imagina quantos padrões ou quanto de padronização nós temos aí por trás, né? É verdade, a imagem ela é bem clara, né? Tarefas cotidianas, a gente percebe que são muito importantes os padrões, e usar o celular, usar o computador, acessar a internet, a gente percebe toda a importância daquelas organizações e daquelas entidades para que a comunicação de fato aconteça. E isso é muito importante, professor, a gente entender que por trás do uso dos nossos equipamentos há toda uma organização e padronização. Correto. E aí a gente vai ver quais são esses, né? Vamos continuar então? Vamos ver quais são esses padrões, ok? Reparem que a gente tem o seguinte: os padrões do IEE, ou I3E, são muitos mesmo, são vários. Mas aqui nós vamos chamar a atenção para 6. O 802.3, 3U, 3AB, 3Z, 3AE e o 802.11. Eita, mas você falou um monte de sigla antes e agora você está falando um monte de número, né? Está ficando cada vez mais complexo. Mas é fundamental para que a gente conheça, porque por trás de cada siglinha dessa, ou por causa desse monte de padrão, tem uma tecnologia, e que vocês vão ver que estão no dia a dia e se torna muito mais simples quando a gente está por dentro. Vamos lá? Por exemplo, o padrão 802.3. Ele é um conjunto, né, de padrões que especificam a camada física e a subcamada MAC da camada de enlace de dados. Lembrem de enlace de dados lá do Modelo OSI, camada 2, né? E ele é conhecido como o protocolo Ethernet. Esse protocolo, 802.3, é o que a gente trabalha aí nas conexões de redes. E todos esses padrões aí de 802.11.3A, AB e por aí vai, eles são padrões que estão atuando ali na camada 2 do Modelo OSI, que se tratam dos acessos ao meios físicos, ok? Não o meio físico, mas de acesso ao meio físico, está na camada superior, certo? Bom, vamos lá. A representação do 802.3, do I3E, ela pode acontecer por meio do número do padrão, ou então como essa representação que vocês estão vendo aqui embaixo. Tipo, está escrito 10 base T. Só para a gente padronizar e entender aqui. Quando a gente está falando de taxa de transmissão, trata-se desse 10 aqui, ou desse número que porventura esteja à esquerda. Quando a gente está falando de base, é da banda base ou banda larga. Banda base quer dizer que a gente utiliza toda a capacidade do meio. E se fosse, por exemplo, banda larga, a gente dividia essa capacidade do meio através de técnicas, por exemplo, de multiplexação. E quando a gente está falando nessa letra, ou mais de uma letra que vai ter aqui no final, a gente vai falar do meio de transmissão a ser trabalhado, ok? Vamos continuar então. Vamos começar pelo 802.3U. Esse é conhecido também como Fast Ethernet. Ele é representado por 100 base TX, ok? 100 porque trabalha em 100 megabits, TX porque trabalha com cabeamento, cabos de par trançado, que a gente viu na aula passada. Esse mesmo padrão, ele também pode ser 100 base LX, que LX ele mantém a mesma taxa de transmissão, reparem que não mudou, né, aqui, só que ele trabalha com fibras monomodo.
E por final, ele pode ser também sem base SX, que é a mesma coisa, entretanto, com fibras multimodo. Professor, a aplicação desses padrões é bem interessante. Pode ilustrar para nós? Com certeza. Por exemplo, o cabo de pá trançado, ele poderia ser utilizado numa conexão de internet doméstica. Como a gente vê no slide, o sem base LX, esse cabo de fibra monomodo, ele pode ser utilizado em redes de longa distância, como as MANs, WANs. E vendo aí no slide, o 100 base SX, cabos de fibra multimodo, também podem ser usados para, por exemplo, você tem prédios que estão separados com mais de 100 metros, você pode usar cabos de fibra ótica para interconectar esses prédios. Perfeito. Bom, então agora vamos continuar com os outros padrões. Vamos para o próximo? O I3E 802.AB. Ele é também chamado de Gigabit Ethernet, e aí a representação dele também pode ser 1000 base TX. Bom, a gente já percebeu que quando fala de TX, LX ou SX, a gente só muda o meio físico, correto? Mas o que ele é? Trabalha com 1 gigabit, né, ou 1000 megas, e no caso do TX com par trançado. Quando a gente fala do LX, fibras monomodo, e SX multimodo. Bom, professor, o padrão ele segue uma ordem cronológica bem tranquila, né? Mas vamos conhecer um pouquinho mais dessas aplicações? Com certeza. A gente viu que houve uma mudança aí já de velocidade. A gente estava trabalhando com 100, agora é com 1000. E nesse caso, como a gente vê no slide, no cabo de pá trançado, poderíamos utilizar para uma rede local. As fibras, elas, embora tenham aplicações similares ao que eu já mencionei, só que há um aumento da velocidade. Ao invés de 100, professor, agora passa a se comunicar com 1 gigabit, aumentando a velocidade. Ou seja, bem mais rápido. Na verdade, o 100 megas já até meio que ainda existe, claro, mas meio que entrou em desuso. Hoje a tecnologia já avançou e tudo parte já meio a partir ali do 1000, né, de 1 gigabit por segundo. É muito comum vocês comprarem hoje um dispositivo que já atue com essa taxa de transmissão. Bom, vamos lá. O 802.3Z também é o Gigabit Ethernet. Ele também trabalha com 1000 megabits, correto? Só que é 1000 base X. Trabalha com 1 gigabit e usa cabos de fibra ótica. Ah, tá, mas qual é a diferença então do anterior para os demais? A diferença é que esse daqui ele só atua com fibra ótica, correto? Seja multimodo ou monomodo, enfim. Mas é um padrão que precisa chamar atenção, certo? Vamos para o outro, 802.3AI, que aí já aumentou bem. Tem Gigabit Ethernet, ou seja, 10 gigabits Ethernet. A representação dele já é 10G, ok? Banda base. E SR, ou seja, atua em 10 gigabits e trabalha, no caso o SR, trabalha com fibras óticas multimodo. E a LR trabalha com fibras óticas monomodo. 10 gigabits já ficou grande, né, professor? Já ficou bastante informação para ser trafegada aí na rede, não é? Isso mesmo, e essas tecnologias, elas podem inclusive ser utilizadas em empresas que, por exemplo, têm data center, onde há grande fluxo de dados entre os servidores, então um tráfego pesado e com volume de dados grandes, então usar essa tecnologia é muito importante para garantir o funcionamento de um data center, por exemplo. Isso. Imaginem vocês, né, toda a concentração de informação de um país, né, ou então de vários países, como grandes provedores de serviços como um Facebook, um Yahoo, um Google, chegando até eles. Precisa ter, às vezes, muito mais do que só esses 10 gigabits, ok? E aí a gente aproveita vocês para participarem aí do chat e comentar um pouquinho sobre essas taxas de transmissão, para como que vocês veem. Pergunta aí para os tutores, né? O que eles imaginam que eles já usam, né? Vocês, por exemplo, em casa, já repararam a velocidade de transmissão, a taxa de transmissão que tem no dispositivo que vocês usam? Coloquem aí, escrevam para o professor Elias
e a gente vai comentando ao longo da aula. Se não der agora nesse primeiro tempo, no segundo tempo com certeza a gente encaixa, ok? Legal. E aí a gente vai entrar agora no padrão 802.11. Opa, vamos ver o que é? 802.11 ou então chamado também de redes Wi-Fi, Wireless Fidelity. Talvez a gente fale muito aí Wi-Fi para lá, Wi-Fi para cá, só que não sabe o que significa. Então tá aí, ó, uma curiosidade. Fidelidade Wireless. É a rede sem fio, correto? Wireless. E o padrão ele foi aprovado em 1997. Só que ele tem as suas variações. Por exemplo, 802.11a. Eles têm taxa de transmissão que chegavam até 54 megabits, mas reparem que ele não ia de 1 e 1, né? Ele vai 6, 9, 12, por aí vai. A frequência de funcionamento dessa rede sem fio é de 5 GHz, ok? E o alcance máximo dele chegava de 35 a 120 metros quando a gente está falando de redes indoor e outdoor, respectivamente. Ele foi fundado em 1999. Bom, essa funcionalidade, né, as redes 802.11a, elas são mais antigas, aí a gente já vê que tem um tempinho, e tinham a sua utilização muito específica. Equipamento de 5 GHz são equipamentos difíceis, né, de se trabalhar, porque a frequência é muito alta, então você acaba tendo uma distância mais curta. Existe sempre essa proporcionalidade. Maior a frequência, menor a distância que ela alcança, ok? Por isso que a gente vê muitos rádios aí AM, por exemplo, que trabalham na faixa de kHz, que pegam tão longe, né, às vezes quilômetros e mais quilômetros de distância. E uma rádio FM não consegue alcançar essa distância como ela. Vamos para o outro padrão? O 802.11b. Trabalha com taxa de transmissão de até 11 megabits. Reparem também que ele não é linear, 1, 2, 5,5 e 11. Já trabalha com 2.4 GHz e aí ele tinha um alcance considerável, um pouquinho maior, né? E também foi iniciado em 1999. Então é um padrão que se popularizou um pouquinho mais, né? Por causa da frequência, o equipamento mais comum, correto? Então a gente conseguiu ter essa popularização desse padrão, devido até mesmo pelo custo dos equipamentos que trafegam nessa frequência. Só que a gente vê depois que nós temos o 802.11g, que as taxas de transmissão já chegam até 54 megabits. Entretanto, funcionam com seus 2.4 GHz. Tinha um alcance igual, né, o do 802.11b, afinal trabalha na mesma frequência, e foi lançado em 2003. Ou seja, que a gente vê uma combinação aí de o que tinha de bom no 802.11a, que era uma taxa de transmissão um pouco mais elevada, com a frequência um pouco mais baixa, 2.4 GHz, que era mais popularizada, né, do que a de 5 GHz, ok? Então é meio que uma combinação. Só que aí veio passando e nós temos então o padrão 802.11n. Vamos acompanhar. A taxa de transmissão já aumentou para até 150 megabits e aí ele começou a operar, pode trabalhar em uma frequência ou em outra. E com isso também aumentou o alcance dessa transmissão sem fio. Só que mesmo sendo um padrão .n, né, 802.11n, ele também manteve compatibilidade com o 802.11a, b e o g. Certo? E como ele consegue essa taxa de transmissão tão alta e essa distância maior? Ela usa o padrão de múltiplas entradas e múltiplas saídas, lançado em 2009. Vocês já devem ter visto esse padrão, alguns equipamentos desses, quando tem, por exemplo, 3 anteninhas funcionando em conjunto ou 2 antenas, correto? Isso daí normal, pode ser um equipamento 802.11n, porque ele usa múltiplas entradas e múltiplas saídas, permitindo assim que mais de um dispositivo conecte ali no access point ao mesmo tempo, sem necessariamente um ter que se conectar, transmitir e o outro tem que aguardar, certo? Mas evolui mais um pouco ainda. Nós temos taxas de transmissão sem fio até 1 gigabit.
que isso vem através do padrão 802.11 AC. Ela consegue, como eu disse, taxa de transmissão de até 1 gigabit, poxa, quase igual do cabo, né, professor? E aí ele trabalha especificamente em 5 GHz. Trabalha também com padrão múltipla entrada e múltipla saída, que é conhecido também por MIMO. Foi lançado em 2013, é bem recente, e permite mais de um dispositivo transmitir dados simultaneamente. Desculpa, eu comentei lá que era no N, mas na verdade é no AC, que permite mais de um dado transmitir dados simultaneamente, correto? Então, esse padrão ele veio aí para quebrar aquele paradigma de que em rede sem fio não consegue transmissão de dados rápidas que vai atender as diversas necessidades dos usuários, correto? Bom, e com isso nós fechamos aí toda essa gama de padrões que existem em cima do I3E, correto? Que fazem parte do dia a dia nosso. Olhem aí no celular de vocês, vejam qual é o tipo de padrão de conexão que vocês têm. E aí falem com a gente, comentem aqui no chat com o professor. Bom, mas enquanto isso, sentem aí em duplas, em grupos, enfim, e resolvam os exercícios e mais tarde a gente volta. E aí, como foram nos exercícios? Vimos que tiveram bastante participação, né? Isso aí, vamos continuar participando e mandando aqui as respostas para o professor Elias, que está ali no chat, só para poder receber e a gente comentar aqui. Tivemos a participação lá do Polo de Alta Floresta. Eles até comentaram que a internet deles, a maior parte é via rádio. E nesse respeito eles perguntaram se a placa de rede ela pode interferir na velocidade de comunicação. Na internet, né? Na internet. Legal. Então, são duas coisas. Bom, Alta Floresta, né? Isso. Então, um abraço para Alta Floresta, obrigado pela participação. Bom, vocês falaram que a internet, a maioria é via rádio, né? Isso daí a gente tem que olhar um pouquinho o contexto. Via rádio a gente já viu que é o padrão 802.11. Aí pode ser A, B, G, N, AC e por aí vai. Normalmente, em locais que tem internet via rádio, é porque ou não há infraestrutura de cabeamento físico, né, de cabeamento de rede ali para seja fibra ótica, ou seja par trançado, ou outros cabos, né, para atender uma determinada região que ela é muito ampla, assim. Então tem que chegar em muitos pontos e aí exige que a gente faça enlaces, né, de uma central do provedor de serviços até a sua residência. Em alguns locais isso é muito comum também em prédio, porque concentra um único receptor, né, e transmissor no prédio que atende uma gama de usuários ali naquela região. Então isso é bem interessante. Então uma região aí que é atendida mais por rede sem fio, por antenas e por aí vai. Isso nessa realidade de vocês não, tá? Em cidades aí mais populosas e tal, que tem, às vezes já são mais antigas e tem uma infraestrutura de cabeamento já sobrecarregada, algumas vezes eles também optam por atender com internet via rádio ou sem fio, né? Para suprir essa demanda crescente aí de usuários, correto? Bom, vamos lá. E aí também teve outra pergunta que foi sobre se a velocidade, como é a placa de rede, pode influenciar na velocidade da internet? Isso mesmo. Bom, nós estamos falando de alguns aspectos aí que a resposta vai ser assim, depende, né? A gente não tem como afirmar sem ter uma análise mais profunda da situação. Por exemplo, imagine que você tenha uma placa de rede bem antiga que trabalhe lá no padrão 802.11a. Agora me fugiu a memória qual que é. O que trabalha com 10 megas, né? Ou com 100 megas. E você tem uma rede
de internet com mais velocidade do que a da sua placa de rede, ou então, por exemplo, se você tem uma rede sem fio, que um 802.11b, que trabalha até 11 megabits, e você tem uma internet de 15 megabits, por exemplo, vocês reparam, o canal de comunicação da internet é maior do que o seu canal de comunicação via rede. Então você vê que o gargalo está na sua rede, né, na sua rede local, e não na internet. E mais, o que é mais comum é que, ao contrário, a internet tem uma capacidade menor do que da rede. Então, sim, pode influenciar na velocidade. Mas, no caso em que a internet é menor do que a capacidade da sua rede local, existem muitos fatores, como, por exemplo, esse acesso à internet, ele é compartilhado. Por exemplo, nós temos 10 usuários a 54 megabits, por exemplo, conectando em uma única rede de 2 megas, 5 megas, 10 megas, então fica esse gargalo, fica essa sobrecarga de consumo, né? Então por isso que às vezes você pode perceber aí que, poxa, minha internet está lenta, minha placa de rede está ruim. Pode estar ruim, pode ser o seu meio físico que está com muita interferência. Lembra que a gente falou lá no início sobre interferências externas, né? O que pode prejudicar uma comunicação, agentes externos? Então, é a mesma coisa que acontece aí na rede de fato, correto? Então, depende, necessita de uma análise, mas é possível. Mas precisa se fazer uma análise prévia, um contexto aí para a gente poder afirmar. Mas vocês já sabem aí, estudando, conhecendo esse monte de normas que a gente falou, do padrão de cabeamento, ou do tipo de cabeamento, enfim, que pode estar tudo interligado, que pode influenciar. Professor, nós tivemos mais alguma participação ao longo da aula? Acho que foi isso, né? Foi isso. Legal. E aí, a gente conversando agora no intervalo, a gente lembrou dos polos. A gente viu pouca participação. Ao longo das nossas aulas, nós nem vimos o pessoal do Acre, que é atendido aqui por nós. Mande mensagem aqui para a gente, converse conosco. Podem mandar suas perguntas dos alunos aí, que a gente vai ter todo o prazer de responder. Às vezes a realidade de um estado é diferente do outro, mas as regras e os protocolos de rede são os mesmos. Bom, aí, professor, vamos voltar à pergunta que nós fizemos no início da aula. Por que é importante a padronização, né, de rede aí, desses serviços de padronização? Bom, a gente viu lá atrás no modelo OSI, né, que era um modelo de referência aberto para comunicação em rede. Quando a gente fala de padronização, a gente está falando da mesma ideia. Um padrão, por exemplo, o 802.11a, era um padrão aberto para que as pessoas tivessem acesso, né? O I3E publicou para que os fabricantes tinham acesso para desenvolver a tecnologia em cima daquele padrão. Para o quê? Proporcionar que o nosso, por exemplo, notebook de uma marca A se conecte a um access point de uma marca B. Então a gente ficou independente aí desses fabricantes. Com isso permite o desenvolvimento da tecnologia, permite que mais pessoas dominem aquele conhecimento, então a gente não precisa ter cada um conhecer a sua estrutura daquele fabricante específico. Com isso aumenta a competitividade e por aí vai. São N fatores, N benefícios que as padronizações trazem para nós. Então isso é bem legal e aí é o que a gente vem falando no dia a dia, aí, o que a gente vem falando nas nossas aulas sobre padronização, sobre as redes e por aí vai. Bom, mas agora vamos para a nossa lista de exercícios. Vocês já falaram que teve reunião, né, que o povo se reuniu, conversou bastante. Foi de qual polo mesmo? Isso, então foi o polo... Deixa eu só confirmar aqui. Foi o polo de Cujubim. Cujubim. Legal, então isso mesmo, se reúnam. A atividade em grupo, mesmo que seja uma lista de exercício individual, a atividade em grupo é muito importante. E vocês passando para a gente aí que estão se reunindo, estão conversando, é muito bacana, a gente vê que está tendo um retorno legal. Então, parabéns ao polo, aos alunos aí que estão participando e nos dando esse retorno. Mas vamos lá, para a primeira questão então. Questão 1. Partindo do pressuposto, né, que você possui acesso à internet em casa. Vamos partir da base, que vocês têm acesso em casa. Na estrutura
da IANA, descreva os nomes das instituições que representam o Registro Regional da Internet, né, o RIR, o Registro Nacional da Internet e o Registro Local da Internet que atendem você em sua casa. Lembrando, você está na sua casa, aqui em Rondônia ou aí no Acre, e você está fazendo um acesso à internet. Quais essas entidades? De onde passou, né? Você foi acessar um site, mas teve entidades aí que cuidaram, que gerenciaram esse tráfego, esse endereçamento para vocês, né? Mas vamos lá então? Muito simples. Em nível regional, né? Porque lá em cima nós temos a IANA, então a gente vamos assumir que nem passa por ela. Mas em nível regional da internet, né, nós passamos pelo LACNIC, né, que é quem atende aqui na região do Brasil, América Latina e Caribe. Isso em nível regional. Em nível nacional da internet, nós passamos pelo NIC-BR. Claro que antes dele nós temos o CGI-BR, que é o grupo gestor, né, da internet. E em nível local da internet, nós passamos aí, depende, né, de cada um. Por exemplo, aqui no Instituto pode ser a empresa Embratel, na casa de vocês pode ser a empresa Oi, ou então você tem uma NET, ou então você tem aquele provedor a cabo, provedor de internet a rádio aí que chama-se, vamos dizer, JaruNet. Enfim, são os provedores locais que atendem ao usuário. Lembre, os registros locais de internet, eles estão mais próximos do usuário, correto? Então aí depende de cada um nesse último caso, mas lá de cima nós falamos do LACNIC, depois do NIC-BR, e aí sim chega o nosso provedor local, correto? Bom, então aí vamos para a questão 2, que é uma pergunta pequena, né? Qual a importância para um usuário final, lembrem-se, da existência do CERT-BR? Professor, tivemos comentários nessa, né? Isso mesmo, tivemos comentário e a participação lá do Polo de Espigão do Oeste. A aluna Jussi, ela respondeu assim: sua importância está na atuação como ponto central para a notificação de problemas de segurança e promover também a conscientização da população sobre esta segurança. Muito bom. Jussi sempre participando aqui conosco, parabéns, está certíssimo. Mas vamos conhecer um pouquinho mais e eu vou apresentar para vocês a cartilha de segurança que o CERT.br produz e deixa disponível aí para que seja utilizado, que seja distribuído, citando a fonte. É bem legal, tem uma forma bem simples de ver. E como eu disse, é para o usuário final. Às vezes nós somos técnicos e temos aquela visão muito fechada, né? E aí é interessante a gente levar isso para o usuário final com uma linguagem mais simples. Bom, como a Josi comentou, nós também temos como resposta da questão, a importância do CERT-BR seria também de atender os requisitos de segurança da internet brasileira e promover a conscientização da segurança na internet para especialistas e também para usuários leigos. Isso é bem legal. E aí eu trago aqui para vocês, se vocês acessarem depois aí, cartilha.cert.br, vocês vão ver algumas informações e aí eu trago para vocês aqui uma imagem que é um print de uma parte do site do cartilha.cert.br. Talvez na imagem para vocês não consigam ler, mas são várias cartilhas em PDF, em HTML, que vocês podem acessar e dar uma lidinha, distribuir, mostra aí para os seus amigos como se tornar um pouco mais seguro o acesso à internet. Por exemplo, na primeira aqui fala da segurança na internet, de uma maneira bem geral, né? Fala dos golpes na internet. Quantos aqui já não viram, que receberam aqueles e-mails pedindo sua senha de banco e tal? Então eles apresentam aqui ataques na internet, como que podem acontecer, códigos maliciosos, né, os malwares, que aí estão para roubar às vezes dados nossos ou então mesmo prejudicar os nossos computadores. Fala uma cartilha só para falar do spam. O spam é um elemento aí que atrapalha bastante a rede, porque a gente recebe muito e-mail só com spam e não chega a informação certa, né?
e atrapalha bastante, que enche nossas caixas. Fala de alguns outros riscos que existem. E aí já começa a falar de mecanismos de segurança, fala de contas e senhas, né? Aposto que muitos de vocês já fazem algum tipo de transação via internet, seja uma compra ou seja uma consulta seu extrato do banco, correto? Fala sobre criptografia, a gente ouve tanto falar, né, de criptografia, mas o que é isso? Uma forma de uso seguro da internet. Fala da privacidade, que é um termo que a gente está ouvindo bastante hoje, né, pela situação de tanta gente, a gente compartilha tanta coisa, né? Fala da segurança em computadores, segurança em redes de computadores, em dispositivos móveis e apresenta no final um glossário desse monte de termo que a gente vai ver por aí. Então, acessem a cartilha, é bem legal, e a gente vai ver que muitos itens, né, nos atingem diretamente. Às vezes a gente acha que já viu tanta coisa e ali tem bastante informação. Material gratuito, disponível para todos nós, né, professor? Com certeza. Bom, então, feito isso, vamos para a questão 3, que trata aí de um exemplo, né, de um dia a dia, né? Vamos lá. Você está, através do seu celular, enviando uma mensagem pelo WhatsApp para seu colega do IFRO aí, seu colega de sala. Esse colega está utilizando a versão web do programa. Acho que vocês já sabem, né? Acessar lá qual é o endereço mesmo, professor? web.whatsapp? Isso, web.whatsapp.com. Se vocês acessarem lá, vocês conseguem acessar suas mensagens online, em que é possível utilizar o serviço através de um navegador web, ok? E ele está em um computador. A sua conexão com a internet, aqui que começa. Sua conexão com a internet no celular é o Wi-Fi, com taxa de transmissão de 54 megabits. E a do seu colega no computador é por cabo de par trançado a 1 gigabit. Quais os padrões do I3E foram utilizados para essa comunicação? Professor, tivemos participação também, né? Tivemos sim. A aluna Flaviane, do Polo de Candeias, ela respondeu que é o padrão do I3E 802.11G e o 1000 base TX. 1000 base TX. Muito bom. Está certa, ok? Parabéns. Só que a gente tem algumas possibilidades. Candeias, né? Parabéns, Candeias, por participar. É isso aí. Mas vamos acompanhar aqui. Pelo celular, você conectado no Wi-Fi, você está no 802.11G. Perfeito, como a aluna mostrou. Por quê? O 802.11G tem taxa de transmissão de até 54 megabits. Não seria B, por exemplo, porque trabalharia em até 11 megabits. E por que não seria A, já que a taxa de transmissão é de 54 megabits? Até poderia ser, só que é muito incomum, correto? Bom, aí por que eu coloquei aqui como chave de resposta o 802.11n? Quando a gente falou antes, né, que o 802.11n ele é compatível com o padrão A, B e G, correto? Então, imagine que o Access Point esteja num padrão G e o celular no padrão N. Então eles vão se conectar, o gargalo, por exemplo, vai ser o do celular, que está a 54 megabits, e não a do Access Point, que está até 150 megabits. Mas a resposta está correta. Então, o Access Point, né, ele pode estar, né, como a gente falou, no 802.11G ou N, né? E para a placa de rede com fio, né, que é por par trançado, está no padrão 802.3. A aluna falou que era 802.3 TX? Ela mencionou que era o 802.11G e a outra ponta seria utilizando a conexão 1000 base TX. 1000 base TX, correto. Tá certo também, 1000 base TX, porque você já fez a conversão. Mas só para a gente voltar para o padrão, seria o 802.11.3U, que seria o 1000 base TX, ou AB, ok? Então aí a gente tá fazendo essas conexões. Desculpa, gente, eu só fiz uma pequena confusão.
lembrando que o Access Point, ele vai ter uma placa de rede sem fios, e para conectar na internet, ele vai ter uma placa de rede com fio. Por isso que a gente está falando aqui que ele vai trabalhar no 802.3U ou AB, que no caso U seria até 100 megabits, correto? Não seria até 1 gigabit. E o computador está certíssimo, que a aluna falou, 1000 base TX, que seria o 802.3 AB. Então, obrigado pela participação, é isso mesmo. Vamos para a questão 4 agora? Questão 4, para a questão anterior, né, essa que a gente acabou de falar, identifique na forma de 10 base T cada padrão e explique para os itens referente ao wireless, comente suas características. A nossa aluna, ela já fez a conversão e meio que respondeu, né, professor, a questão seguinte. E aí vamos ver aqui. Na rede wireless, né, que estava no celular, 802.11G ou N, né, opera em 2.4, se for no caso do 802.11G, ou 2.4 ou 5 GHz, se trabalharmos com o 802.11N. Taxa de transmissão máxima de 54 megabits. E se fosse N, 150 megabits. Quando a gente fala do 802.3U, seria um modelo sem base T. Ok? 100 megabits. Isso daqui, lembrem, é aquela situação em que o Access Point conecta num cabo. Só para ilustrar, vamos chamar esse aqui do Access Point, em que ele conecta através de transmite sinal através de uma antena, só que ele, por cabo, ele se conecta num aparelho que leva para a internet. Vamos dizer que é um modem, né? Então, essa parte aqui, que é o que a gente está falando, que faz alusão a esse modelo, correto? Nós estamos convencionando que seja 100 megabits quando falamos desse padrão. Então, ele trabalha em banda base e utiliza par trançado. E já no computador do seu colega, lá que a gente falou que ele estava 1 gigabit, seria o 802.3 AB, ou então 1000 base T, como a nossa aluna falou. 1 gigabit, trabalha com banda base e também utiliza o par trançado. Então, é isso aí, a gente fez o inverso de como pode também, ou desculpa, o inverso não, a gente fez uma apresentação diferente também de como demonstrar aí esses monte de código, esse monte de padrão, certo? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos para a quinta atividade, a quinta questão. Legal que ele é uma história aí, né? Um cenário de alguma coisa que de fato pode acontecer. Suponha que você foi contratado ou contratada para prestar consultoria quanto à compra de equipamentos para uma rede de uma empresa. O seu cliente solicitou que, devido à necessidade, vai precisar de aparelhos sem fios, que trafeguem em pelo menos 500 megabits. Você sugeriu comprar um switch de rede e um access point. Quais os respectivos equipamentos deverão suportar? Quais padrões os respectivos equipamentos deverão suportar? Então você falou lá, você quer trafegar assim? Então você vai precisar de um switch e de um access point, pelo menos, né? Talvez mais de um até. Mas que padrões são esses? Vamos acompanhar? Lembrando, na situação houve restrição, né? Que a gente tem que apresentar. Primeira, que ele falou que deveria funcionar a mais de 500 megabits. Não cabe a nós julgar aqui o que está acontecendo, mas a mais de 500 megabits. E era sem fio também. E aí a gente falou, precisa de um switch. Por quê? Lembrem do desenho que a gente fez? A gente falou que tinha o access point, certo? Ele tem a sua anteninha que manda o sinal sem fio. Só que ele se conecta via cabo para sair na internet. Esse daqui seria o switch, correto? Então, que padrão aí ele tem que suportar? O switch em questão, ele tem que ser gigabit. Poxa, mas por que tem que ser gigabit se é só 500 megas? Eu estou sobrando 500?
Não é que está sobrando necessariamente, mas você está tendo possibilidade de escalabilidade. Lembra que a gente falou lá no início que uma rede tem que suportar crescimento, além de segurança e tudo mais? Então ela tem que ser escalável. Se você tem uma demanda de 500 megabits, você não tem um switch hoje que opere num padrão de 500 megas. Você tem um switch que opere, por exemplo, num padrão de 1 giga ou de 10 gigas ou então de 100 megas ali. Isso por padrão, né, nas portas padronizadas. Então, nesse caso, se a gente tem uma demanda de 500, então vamos ter que comprar um modelo que suporte mais do que isso, ok? Legal. Então, esse padrão vai ser o 802.3 AB, ou então pode ser o Z ou o AE, ok? Trabalhar em 1 gigabit ou em até 10 gigabits. Na situação pode ser aqui apresentada para essa conexão, se for com cabo, essa conexão aqui, né, entre o AP e o switch, se for de par trançado, vai ter que ser necessariamente padrão AB. Se for fibra ótica, aí poderia ser o Z ou o AE. Já falando no Access Point, ele deverá ser 802.11 AC. Lembrando, Access Point nós estamos falando da transmissão via rádio dele, a transmissão sem fio. Nessa situação aí vai ter que ser o padrão mais novo, lançado em 2013, que suporte aí por padrão inicialmente, né, até 1 gigabit. Existem já alguns estudos que demonstram que ele pode trafegar até mais do que isso. Mas para atender a demanda seria então o Access Point no padrão AC e a rede cabeada, né, no caso no switch, tem que suportar os padrões 802.3, no caso aí o AB e por aí vai, correto? Bom, com isso nós finalizamos a nossa atividade de hoje. A nossa próxima aula vai ser uma revisão, então nós vamos rever um pouquinho aí do que nós falamos ao longo dessas últimas 5 aulas e logo em seguida vocês vão ter uma prova para colocar aí, mostrar que vocês aprenderam, que tudo isso que a gente passou é um conhecimento adquirido e que com certeza vocês vão usar no dia a dia de vocês, seja em casa, seja no trabalho e quem sabe até ensinando. Amanhã pode ser vocês aqui no meu lugar. Então, muito obrigado pela participação, professor Elias, dá uma boa noite para os nossos polos aí que mais participaram, um abraço para todos vocês, tá? Muito obrigado. Queremos agradecer e incentivar a participação dos polos, por exemplo, o polo de Espigão do Oeste, o Porto Velho Zona Norte, tiveram bastante participação nas últimas aulas também aqui nessa aula de hoje e queremos que vocês continuem tendo essa participação, porque isso enriquece a nossa aula. Boa noite. Obrigado, boa noite, tchau.